Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todo ano, no segundo domingo da Quaresma, e nós estamos celebrando esta liturgia vespertina do segundo domingo da Quaresma, aparece o tema da transfiguração. Jesus vai além da sua figura, que era visualizada no cotidiano pelos seus discípulos e apóstolos. O objetivo de Jesus é exatamente preparar os seus discípulos para terem força para enfrentar e presenciar os tormentos da paixão e morte de Jesus. A conclusão que nós tiramos imediata desta liturgia é que essa transfiguração, ela continua acontecendo em favor de cada um de nós. Deus nos prepara a cada um de nós para termos forças para enfrentar as provações, as dificuldades e os sofrimentos. As provações não nos apanham de surpresa. Do ponto de vista humano, sim. Do ponto de vista espiritual, Deus sempre nos prepara. Se nós fizermos uma recapitulação da nossa vida, das experiências que nós tivemos, a gente vai concluindo: tal e tal situação aconteceu porque Deus estava me preparando, porque Deus estava nos preparando para ter forças para enfrentar a difícil provação que nos aguardava. Na Bíblia, quando aparece a figura do monte, significa uma proximidade com Deus. Do ponto de vista analógico, nós podíamos comparar, se assim pudéssemos localizar geograficamente o céu, é como se a montanha estivesse mais perto do céu. Mas, na verdade, trata-se de uma experiência do encontro com Deus. Se nós pegamos a experiência de Moisés, foi no Monte Sinai que ele recebeu as tábuas da lei. Quando ele regressou do monte, ele teve que pôr um véu em frente ao seu rosto, que estava resplandecendo, estava brilhando. E assim na Bíblia, todo o tempo, a gente vai encontrando a figura do monte como lugar do encontro e da experiência da pessoa humana com Deus. Nesse tempo de Quaresma e Semana Santa, aparecem a figura de 3 montes. O Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, o Monte das Oliveiras, onde Jesus soou o sangue, e o Monte Calvário, onde Jesus entregou a sua vida pela nossa salvação. No Monte Tabor, esta transfiguração aparece diante de João, Pedro e Tiago, a tal ponto de eles ficarem desejosos de que não parasse aquele acontecimento. Façamos aqui 3 tendas, Senhor, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Os momentos fascinantes na vida do ser humano, a gente quer perpetuá-los. Esta foi a intenção de Pedro. A figura de Elias e a figura de Moisés ao lado de Jesus é para significar a presença da lei e dos profetas, para simbolizar que Jesus é o profeta por excelência. Se Elias então trazia a mensagem do profeta, Jesus é o profeta por excelência, na totalidade, na plenitude dessa palavra. Moisés representando a lei, Jesus veio elevar a lei à plenitude do seu sentido. Nós somos chamados a transfigurar o mundo, não só nos deixarmos transfigurar na experiência do nosso encontro com Deus, para nos fortalecer na fé, mas transfigurar o mundo também, mudar a figura do mundo, para que o mundo não fique como se tivesse fadado ao caos, ao fracasso. A transfiguração do mundo significa pontilhar com a luz da nossa fé os vários lugares, experiências e pessoas com quem nós podemos alcançar
com a mensagem da nossa fé. Essa transfiguração é muito importante. Ela aconteceu na vida de todos os personagens bíblicos. Hoje, o personagem Abraão, ele é o resumo da fé no Antigo Testamento. Assim como Nossa Senhora no Novo Testamento é a expressão da fé, Abraão no Antigo Testamento, se você toma inicialmente o que nós acabamos de ouvir, que Abraão não tinha descendentes, e não ter descendentes naquele contexto histórico é como se fosse uma verdadeira desgraça. A tal ponto que as pessoas que não tinham descendência já até escolhiam algum escravo para passar para ele o seu legado. Abraão, sem nenhuma descendência, recebe a promessa de Deus. Olha, Abraão, o firmamento, as estrelas do céu, assim também será a sua descendência. E quando a gente continua lendo a história de Abraão lá no Antigo Testamento, a gente sabe que nasce Isaque, como essa promessa da descendência concedida a Abraão, e Abraão é chamado a imolar o seu único filho, a quem Deus tinha depositado para Abraão a descendência numerosa. Abraão obedece a Deus até o último momento. Quando ele ergue a sua mão para sacrificar seu único filho, Deus manda Abraão parar. E aí toda a sequência da promessa de Deus se realiza. Abraão é o sinal para nós da transfiguração da própria vida, porque ele se fez obediente ao Senhor mesmo na maior contradição das promessas de Deus a seu respeito. Obedeceu porque confiou. Nós também somos chamados a ter essa confiança. Quando nós pensamos que esse mundo não vai ser transfigurado, quando a gente vê uma guerra maluca como esta, de uma ambição desenfreada, esquisita, estranha, em pleno século XXI, nós podíamos pensar que o mundo não tivesse jeito, mas Deus nos ensina a conservar a fé de Abraão. Deus age em favor do seu povo, em favor da humanidade. Confiemos no Senhor, façamos como Abraão. Todo mundo conhece a expressão fé abraânica, ou seja, uma fé firme, consolidada, forte. Por isso, a nossa esperança de paz no mundo não se baseia nos poderosos desse mundo, se baseia sim nas promessas de Deus. É assim que nós queremos transfigurar o mundo, não como pessoas iludidas, ingênuas, que não fossem capazes de avaliar a gravidade de uma guerra como esta e outras situações, mas na plena consciência dos fatos, ter a confiança de que Deus age como agiu em favor de Abraão, prometendo a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Se a gente olha para o céu, dentro da área urbana toda iluminada, a gente não percebe tanto, mas longe das luzes da cidade, a gente vê o esplendor de uma noite estrelada, a infinitude de tantas estrelas. Deus tem as suas promessas muito mais generosas do que nós podemos imaginar. O mundo não está na mão dos poderosos, dos dominadores. O mundo está na mão de Deus. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa missão. Transfigurar este mundo com a esperança sólida e a confiança inabalável de que Deus age em favor do seu povo. O Cristo espera isso de nós. Que nós não pensemos que devêssemos nos estacionar no Tabor para viver quase uma alienação dos desafios da história. Que nós também não chafurdemos as nossas expectativas no Jardim das Oliveiras. Não é lá que tudo termina. A experiência do Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, é uma experiência dolorosa, mas ela é transponível, ela é superável. Que a nossa esperança não tenha o seu fim apenas no Calvário, no Monte Calvário, mas que ela ultrapasse a brutalidade do Calvário que dizimou a vida de Jesus com a fé e a certeza da ressurreição. Para muito além da brutalidade do martírio de Jesus na cruz, está a força de um Deus
capaz de fazer ressuscitar o seu Filho. Esta é a nossa missão, ser transfigurados e fazer a experiência da transfiguração de um Deus que se manifesta e ajudar o mundo a se transfigurar também, para que o mundo não viva apenas com os olhos voltados para o chão da história, mas que nós alarguemos o nosso olhar com os olhos fitos na ressurreição e na vida que vence a dor, o sofrimento e a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.